Afinal, prosperidade é resultado das escolhas e do trabalho de cada um, ou é resultado de uma relação metafísica, da qual, por algum critério divino, alguns são pré-selecionados para serem mais abençoados que outras pessoas, enquanto outros são destinados ao fracasso e à dor? Essa não é uma pergunta que se responda de maneira simples. Afinal, sendo verdadeira ou a primeira ou a segunda resposta, isso fará com que o indivíduo ou se dedique ardentemente ao trabalho, talvez até convertendo-se num workaholic e mandando então um indispensável e anacrônico Deus às favas, ou a pessoa se devotará ao divino e ao Criador, convertendo-se num religioso contumaz, em busca de merecimentos aos olhos do Supremo Ser. Já disseram que Deus ajuda a quem cedo madruga. E se olharmos estatisticamente, Deus abençoou financeiramente mais quem trabalhou e estudou mais. Esta observação, por meio de elegante ironia, mostra que a bênção divina está relacionada às nossas escolhas e atitudes. Mas, antes de tudo, o importante é que definamos o que é bênção. Afinal, o que é bênção? O ser humano vive num mundo real e um mundo material, e por isso entende bênção como sendo algo real, palpável, materializado. Portanto, muitos se consideram abençoados quando o aspecto financeiro é notadamente próspero. Como somos matéria, entendemos que bênção é matéria. Portanto, é comum chamar uma pessoa financeiramente próspera de abençoada. Contudo, bênção divina é o cuidado e a proteção de Deus sobre a vida de uma pessoa ou sobre a vida de um grupo de pessoas. A bênção pode incluir vida financeira, mas a bênção divina manifesta-se por meio de todas as áreas da vida, como boa saúde, paz no lar, reconhecimento profissional, inteligência. Bênção é não ficar doente, para não sentir dores, e não desperdiçar energia, tempo e dinheiro com remédios e tratamentos. Bênção é receber flores do marido, com um bilhetinho escrito à mão: eu ainda te amo. Isso 20 anos depois de ter descido do altar. Bênção é conseguir entender a piada antes de todo mundo. Bênção é ser acordado com um beijo da mãe. Bênção é não poder fazer festa de aniversário, mas de surpresa a casa ficar repleta de amigos carinhosos. Se analisarmos a bênção apenas como uma manifestação financeira de prosperidade, daí podemos dizer que quanto mais estudamos e quanto mais trabalhamos, mais abençoados seremos. Isto é uma verdade relativa. Quem trabalha mais e se esforça com afinco, realmente constrói bases sólidas sobre as quais erguem-se mais oportunidades e melhores salários. Portanto, digo, quer dinheiro? Trabalhe e estude. Ao analisarmos a bênção como algo integral que pode atingir não apenas o bolso, mas o ser humano em sua totalidade, problematizamos a questão e ampliamos a análise. Assim, bênção deixa de ser uma escolha pessoal, como trabalhar ou não, mas um dom vindo do céu para o homem. A bênção não é democrática, e neste ponto muitos desistem de Deus, por crerem estes serem eles mais merecedores das bênçãos do que outras pessoas. Veja, alguns são mesmo mais inteligentes, algumas mulheres são mesmo mais bonitas, não tem jeito. Algumas são mais bem-humoradas que outras. Algumas pessoas aprendem mais rapidamente o seu trabalho. Infelizmente ou felizmente, não somos pessoas idênticas. Não há democracia divina na distribuição das boas características pessoais. E cada um tem de lutar com suas próprias características negativas ou ruins, que até podemos chamar de pecado. Estas características boas ou ruins formam um ser único, cheio de oportunidades únicas. Ainda assim, alguns serão mais bem dotados que outros, e nesse ponto não há escolhas. Aqui dependemos da bênção divina. O rei Salomão, que eu gosto muito de citar, disse o seguinte no 9º capítulo do livro de Eclesiastes, abre aspas: eu descobri mais outra coisa neste mundo, que nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, e que nem sempre são os soldados mais valentes os que ganham as batalhas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições.
tudo depende da sorte e da ocasião, fecha aspas. Ainda que sejamos os mais bem preparados, mais inteligentes, mais corajosos, mais fortes ou mais bonitos, nem isto é garantia de sucesso. Dependemos da bênção de Deus todo o tempo. Pois, como diz a Bíblia, tudo depende da sorte, da bênção e da ocasião. Costumo dizer que existe o que chamo de ambiente de bênção. Ou seja, quando nós damos para Deus as condições favoráveis para Ele nos abençoar. E a pergunta é, como criar este ambiente de bênção? Eu vou dar alguns passos. Primeiro passo, nos afastando do mal. Desonestidade, ira, vingança, arrogância, rancor, vaidades excessivas. Segundo passo, trabalhando, estudando e se aperfeiçoando sempre. E o terceiro passo, buscando conhecimento, lendo livros, assistindo vídeos de grandes pensadores. 4, mantendo paz com todos. 5, lendo a Bíblia, onde há grandes tesouros escondidos que nos dá sabedoria para viver. 6 e finalmente, conversando com Deus. Olhe e conte para Deus o que você quer ou precisa e diga para Ele que você acredita que depende dele. Se você crê que não precisa pedir nada, portanto, não precisa da bênção divina e esse texto não faz qualquer sentido para você. Neste caso, caminhe sozinho, sem buscar a bênção de Deus, mas apenas por esforço próprio. Portanto, no que depender de nós, façamos a nossa parte. Nos compete nos prepararmos e trabalharmos. Nos compete nos alimentarmos adequadamente e cuidar da nossa saúde. Nos compete sermos honestos nos negócios. Nos compete sermos amáveis com os pais, irmãos, filhos e amigos. Não se esqueça que a maioria dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Evitar o pecado automaticamente atrai a bênção de Deus. Assim criamos o ambiente da bênção, ou seja, as condições para que Deus nos guie e diante de nós abra portas e caminhos de bênção de forma misteriosa.